Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do irmão Arthur Coelho, chamado Nossa Identidade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. E é sempre bom lembrar que a gente lendo, ouvindo, participando do estudo do Manancial, seja individualmente ou em família, em grupo, a gente é inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Arthur Coelho quem escreveu, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe para que nós possamos compreender essas verdades eternas. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines, pedimos que nós possamos compreender, ó Senhor, que cada povo, nação, possa ter o direito, o privilégio de ter uma Bíblia, de poder consultá-la, de ouvir a tua palavra. E que nós, que temos esse privilégio, que possamos aproveitar e nos beneficiarmos dele. É o que te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nossa identidade, o nosso texto bíblico está em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do 11 até o 14. E diz assim, ó. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Amém? Bom, então, o versículo escolhido pelo irmão aqui, Arthur Coelho, é o versículo 12, que diz: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Bom, é importante que a gente tenha isso em mente, que o fato de o Senhor ser gracioso, nos conceder graça, o fato de Deus nos contemplar com a graça nunca foi motivo, nem garantia, nem justificativa para a gente continuar vivendo, de qualquer jeito, bagunçado, do jeito que a gente quer, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas da nossa cabeça. Nunca foi. A graça nunca foi licença para isso. Ao contrário. A graça de Deus é uma licença, é uma capacitação para que a gente tenha uma vida conforme a expressão de Jesus Cristo, conforme Cristo vive em nós. Na medida que nós recebemos a graça de Deus, nós vamos entendendo que a gente tem que viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensina, de acordo com aquilo que ele nos exemplifica com a sua própria vida. Então, não tem qualquer dúvida na mente do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, que a graça de Deus é o suficiente, é poderosa o suficiente para dar para a gente um novo estilo de vida. O irmão Paulo sabia disso muito bem. E o que é importante para a gente? É que a gente entenda que aquilo que foi dito, aquilo que a gente acabou de ler, aquilo que está sendo relatado aqui, a gente não está falando, agora você creu que Jesus Cristo é seu suficiente Salvador, agora você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, e agora que você fez uma oração e pediu perdão a Deus dos seus pecados, agora você nunca mais vai pecar. Ninguém nunca falou isso, Isso é uma maluquice, não tem nada a ver. A gente não defende aqui a chamada impecabilidade dos crentes, quer dizer que o crente não peca mais. Não, isso aí é, coisa de doido.
Nós sabemos que erramos o tempo todo, mas temos consciência e a gente pede perdão. Por isso que a gente afirma que a gente, apesar de continuarmos muitas vezes cometendo coisas erradas, a gente não tem uma vida derrotada pelo pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, entendeu? E nos purificar de toda injustiça. Então, o que acontece? A gente não acredita que acertou Jesus, agora não vai errar mais. Não. A gente acredita que agora a gente vai receber um novo coração, e esse coração, toda vez que ele tiver algo que não agrada a Jesus, vai nos levar a nos arrependermos e a pedir perdão. Então, quando a gente compreende à luz da palavra de Deus, da Bíblia, essa identidade que a gente passa a ter diante do que o Evangelho fez em nosso favor, é isso que acontece. O que a Bíblia nos mostra, nos dá de presente, é uma nova aliança. E aí a nossa identidade não está mais baseada no pecado que antes dominava. Não, agora a nossa identidade está baseada na graça. A nossa nova identidade agora está fundamentada numa nova natureza, que é santa, que desfruta da presença do Espírito Santo em nós. E que vai, sim, sempre apontar aquilo que nós fizermos de errado. Então, irmãos, a gente se tornou filhos de Deus por intermédio do sacrifício, da redenção de Jesus Cristo. E aí, a partir desse momento, quando a gente faz aquela oração e diz, Senhor, eu recebo o Senhor Jesus no meu coração, eu reconheço o sacrifício dele na cruz, eu entendo que ele é Deus e só ele pode me salvar, aí sim, a gente passa a ter o Espírito Santo habitando na gente e confirmando a nossa nova identidade como seus filhos, como está lá em Romanos 8, de 15 a 17, que diz assim, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participaremos também da sua glória. Aliás, vou ler do 15 até o 17, desculpa. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escravize, para andares mais uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participem da sua glória. Amém? Então é isso, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Após nossa conversão, o pecado não faz mais parte da nossa natureza, mas continua sendo um adversário. Amém? Bom, irmãos, então agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Mas lembrando para que nós temos uma nova identidade em Jesus Cristo, para nós o abraço dá super, mega certo. Não tem como não abraçar quando a gente é contemplado com a graça de Deus. Quero que vocês se lembrem também que nós temos uma nova identidade por aquilo que está escrito no nosso versículo do ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá